Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, Sérgio Silva aqui com vocês de novo. Sejam bem-vindos aqui ao canal Revelações da Bíblia. Nesse vídeo aqui eu vou trazer mais uma resposta sobre uma questão de um inscrito aqui que, segundo ele não consegue arrancar do coração aquela angústia que fica no coração dele por não ter certeza se blasfemou contra o Espírito Santo ou não. Então fica até o final do vídeo para você entender e tirar isso do seu coração. Trabalhar com a mente humana é complicado, principalmente quando se trata de questões em que envolve algum tipo de trauma, certo? Então, nesse vídeo aqui, eu vou responder mais uma questão relacionada à blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu já tenho tentado, muitas vezes eu tentei mudar aqui o tema dos meus vídeos, mas devido às muitas perguntas aqui, eu tenho que responder essas pessoas. Está repleto de temas que eu posso utilizar, cheio de assuntos aí, porém esse assunto é um assunto que tem estado constantemente aqui no foco dos meus vídeos, porque da preocupação que eu tenho tido com essas pessoas que têm entrado nos meus vídeos e comentado sobre esse assunto, e muita gente tem sofrido. Eu sei que tem pessoas aí que podem estar entrando aí dizendo, esse irmão nunca troca os temas do vídeo dele, só fala de blasfêmia, blasfêmia, blasfêmia. Só que isso não tem nada a ver com a questão de uma vontade minha própria. Tem a ver com a questão das perguntas que fazem e eu tenho que responder. Principalmente quando eu estou vendo a resposta ali das questões, as respostas diante das perguntas que eles fazem e eles não conseguem enxergar. Então, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Porque mais um dos meus inscritos colocou uma pergunta, e essa pergunta aparentemente parece ser simples, e existem muitos doutores aí que podem dizer assim, mas isso aí trazer um monte de questões aí relacionadas à teologia, relacionado a outras questões aí, e aqui basicamente os meus vídeos estão sendo, no momento, estão sendo mais aconselhadores, né, orientação, então beleza. Então fica comigo até o final desse vídeo aí para você entender o que eu quero dizer. E a pergunta que foi me feita foi o seguinte, como saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo no tempo da ignorância? E por que a dúvida, né? Por que a dúvida da blasfêmia traz tanta angústia na minha alma, no meu coração? Bom, meus queridos, a dúvida a principal causa da dúvida é justamente a falta de respostas, né? Eu já coloquei outros vídeos lá atrás explicando direitinho o contexto sobre esse assunto. Então, a principal causa da dúvida é a falta de respostas. Quando você não tem resposta sobre algo, você fica angustiado, porque ainda mais quando esse problema, ele aflige a sua alma. Ainda mais quando esse problema, ele está tirando a sua paz. E a blasfêmia contra o Espírito Santo, quando ela não quando você não tem um entendimento claro do que se trata, é lógico que você fica ali angustiado por achar que cometeu aquele pecado lá no passado, ou falou alguma coisa, ou pensou alguma coisa, certo? Então o que acontece? Às vezes, o que está acontecendo realmente é que você só esteja precisando prestar atenção naquilo que eu já venho falado ao longo desse tempo. O que vai fazer você tirar essa angústia do coração, se você blasfemou ou não, é justamente você ter a certeza de que quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não busca nenhum tipo de aconselhamento, ele não busca nenhum tipo de respostas. Então, passou de uma situação simplesmente espiritual, dependendo da situação, e já entrou no campo psicológico. Porque quando você fez essa pergunta, você me faz essa pergunta, eu já tenho uma resposta, porque eu estou de fora, eu estou vendo. Mas só que é o seguinte, eu consigo entender o que você está passando, porque não é fácil passar por uma situação como essa. Porque eu já passei por isso. Tem um vídeo gravado meu lá atrás falando sobre essa questão.
Como que uma pessoa se sente quando ela não tem certeza se ela blasfemou ou não contra o Espírito Santo, ou às vezes blasfemou contra o Espírito Santo sem ter o conhecimento do que estava falando, do que se trata, e por não ter ali um conhecimento da palavra de Deus, por não ter realmente uma instrução, uma interpretação correta da palavra de Deus, ela fica perdida procurando respostas. Então essa angústia que está no seu coração aí, pode ser por dois motivos. Um, porque você já sabe da resposta, mas o seu problema já saiu do campo espiritual. Já criou um trauma em você. Certo? Esse pode ser um dos motivos. Ou então, porque você não está realmente prestando atenção no que eu estou te passando. A blasfêmia contra o Espírito Santo, quem blasfema contra o Espírito Santo, ele não procura resposta sobre coisas relacionadas ao Espírito. Ele não procura resposta sobre nada relacionado à palavra de Deus. Tá, meu querido? Certo? Aí vem a dúvida no seu coração, porque você não está tendo a resposta que você acha. Na verdade, a dúvida vem por você achar que não está tendo a resposta, mas a resposta está diante dos seus olhos. A palavra do Senhor diz que se a sua mente não te condena, paz você tem com Deus. Mas maior é Deus para julgar-nos, né? Ou seja, só quem pode nos julgar é Deus. Mas se a tua mente não te condena, paz você tem com Deus. Se você não tem certeza se cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo, e isso está te angustiando, você tem que entender que justamente a angústia que você está sentindo é uma prova de que você não cometeu esse ato. A verdadeira condição de uma pessoa que blasfema contra o Espírito Santo é não sentir nenhum tipo de sentimento relacionado à culpa, arrependimento, à tristeza. Então está diante dos seus olhos. Se você perceber que isso não está resolvendo o problema, porque diante de Deus, se você cometeu esse erro lá no passado e hoje você está aqui procurando algum tipo de ajuda, é porque você cometeu isso na ignorância. Só blasfema contra o Espírito Santo quem é conhecedor. Só blasfema contra o Espírito Santo. Olha só, isso que eu vou falar para você aqui é sério. Só blasfema contra o Espírito Santo quem tem pleno conhecimento de quem ele é e quem vivenciou estar na presença dele. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo realmente efetiva, consumada, vem de pessoas que conhecem, que conheceu, que viveu, que andou, que sentiu, que realizou obras, que participou do corpo e do sangue de Cristo, da Santa Ceia, foi batizado nas águas. Essas pessoas, elas conhecem, elas não estão mais no tempo da ignorância, então elas cometem o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, por livre e espontânea vontade, ela está reconhecendo e assumindo os riscos do mal que ela está fazendo. Para ela não está nem aí se ela vai sofrer no inferno. Para ela, a pessoa que blasfema com o Espírito Santo, para ela o inferno nem existe, só para você ter uma ideia. E você está se angustiando, eu acredito que você precisa fazer uma análise para saber se esse problema já se tornou um problema não só espiritual, mas psicológico também. Entendeu, meus queridos? Então, é isso. Então, tira isso do seu coração. O conselho que eu dou para você, arranque do seu coração esses pensamentos que ficam te acusando, tipo, olha, será que eu blasfemei lá atrás? Será que eu cometi um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo na ignorância? A própria pergunta já tem a resposta em si, mas se você não estiver conseguindo ver a resposta na pergunta, é porque você tem que fazer uma análise na sua vida para saber se isso realmente é algo que já passou do espiritual para o psicológico.
certo? Mas desde já eu quero dizer que você não cometeu esse pecado. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu passei pela mesma situação no início da minha fé e eu consegui vencer esse problema, sabe? Quando eu entendi que aquilo que eu fiz lá atrás, eu não tinha conhecimento nenhum, eu não tinha base espiritual nenhuma para dizer o que era o que era espírito. Eu pensava que o Espírito Santo, eu nem achava que o Espírito Santo era Deus, só para você ter uma noção. Eu não sabia o poder eu não sabia as características e as funções do Espírito. Eu não sabia os seus atributos. Então, meus queridos, tira do seu coração isso. Pode ser que venham algumas pessoas aí ficar falando: o irmão só fala de blasfêmia, só fala disso, disso e disso. Eu tenho que responder o pessoal que está passando por esse problema, para depois entrar em outra questão. Eu poderia aqui trazer um vídeo falando de outras questões, certo? Mas tem alcançado pessoas com problema, então eu tenho que tentar resolver, buscar ajudar essas pessoas que estão passando por isso, para depois entrar em outros temas. Mas esse tema a blasfêmia do Espírito Santo, ele é amplo e é cheio de detalhes. Hoje em dia as igrejas não estão pregando mais sobre isso, não se vê um estudo específico falando sobre isso. Por isso mesmo que eu estou vendo a maioria dos comentários, as pessoas vindo aqui no canal dizer que está sofrendo, porque isso tem realmente trazendo desconforto, trazendo angústia na vida das pessoas, principalmente na vida de cristão, pessoas que realmente são cristãos. Então o negócio é muito sério, meus irmãos, tá? Então, enquanto esse assunto estiver em pauta, né, que eu estiver fazendo as minhas pesquisas e esse assunto estiver em pauta, eu vou estar tocando nesse assunto, a não ser que outros inscritos tragam para mim perguntas sobre outros assuntos que sejam relevantes a ponto de eu dar a mesma atenção, como neste assunto que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá, meus queridos? Então você que acha que cometeu blasfêmia contra o Espírito Santo e faz esse tipo de pergunta, a resposta está na sua pergunta. Você não faria esse tipo de pergunta se você tivesse cometido a blasfêmia contra o Espírito Santo, tá? Então fique em paz, fica todo mundo com Deus, até o próximo vídeo. E mais uma vez eu digo, se tiver qualquer coisa para falar, qualquer assunto relacionado a isso, se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de responder para vocês, tá, meus queridos?